Capítulo 3. As lições da guerra. Março de 1915. A tremenda luta que está a decorrer entre nações e raças, as convulsões que abalam o mundo levantam os problemas mais graves. Na presença do grande drama que se está a realizar, a mente ansiosa faz-se mil perguntas a si própria. Em certos momentos a dúvida, a ansiedade e o pessimismo invadem as mentes mais firmes e mais resolutas. O progresso é apenas uma utopia? Será a civilização submersa pela maré crescente de paixões brutais? Serão em vão os esforços de séculos para alcançar justiça, solidariedade, paz e harmonia social? Serão em vão as concepções de arte e gênio, os resultados do imenso trabalho de milhões de cérebros e armas, que desaparecerão no tumulto? O pensador espiritualista sonda este abismo de males sem vertigens. Do caos dos acontecimentos ele extrai a grande lei que rege todas as coisas. Acima de tudo, lembra-se que o nosso planeta é uma habitação muito inferior, o laboratório onde almas ainda jovens nas suas aspirações confusas e paixões desordenadas tomam forma. O sentido mais profundo da vida parece-lhe com as duras necessidades que lhes são inerentes, é a colocação em atividade das qualidades e forças que se encontram dentro de cada ser. Para que as energias que se encontram adormecidas, ignoradas e silenciosas, na escuridão da alma, possam vir à luz, deve haver desgosto, angústia e lágrimas. Não há grandeza sem sofrimento, não há elevação sem julgamento. Se o homem terreno estivesse livre das eventualidades do destino, privado das duras lições da adversidade, poderia ele temperar o seu caráter, desenvolver a sua experiência, trazer à tona as riquezas escondidas da sua alma? Uma vez que o mal é uma inevitabilidade do nosso mundo, não será responsabilidade dos ímpios? Acreditar assim seria um erro fatal. O homem, na sua ignorância e cegueira, semeia o mal, e as consequências recaem fortemente sobre ele, como sobre todos aqueles que se associam às suas más ações. Isto é o que está a acontecer agora. Dois poderosos monarcas, um protestante, o outro católico, desencadearam a guerra com todos os seus horrores. Durante meio século tinham preparado tudo, calculado tudo, combinado tudo para um sucesso esmagador. Mas as forças divinas, os poderes espirituais intervieram, suscitaram nas nações ameaçadas uma resistência heróica, trouxeram à tona os tesouros de valor que as existências anteriores tinham acumulado nas profundezas das almas celtas e latinas. Veja que reviravolta houve após 6 meses de luta. No início da campanha, os alemães perseguiam uma guerra de conquista. Hoje estão reduzidos a lutar pela sua própria defesa. Em tempos incertos e ansiosos, o homem providencial aparece sempre. No caso presente para a França, esse homem é o general Joffre. Ele tem as qualidades que as atuais circunstâncias graves exigem. Foi capaz de deter a enorme avalanche germânica no Marne, e agora, como líder sábio e prudente, poupando o sangue dos seus soldados, está pacientemente a preparar os meios para levar o inimigo para além das fronteiras. Acima da mistura confusa de batalhas, para além do brilho sinistro da carnificina e do fogo, vislumbra-se como um amanhecer. Vê-se as linhas de um ideal grandioso a tomar forma. Sente-se o trabalho de moralização que a dor traz consigo. Por detrás do fumo das paixões que se eleva da terra, sentimos a presença de um tribunal invisível que aguarda o resultado para reclamar os direitos da justiça eterna. Os nossos combatentes sentem vagamente estas coisas, têm a intuição de que a causa que defendem é augusta e sagrada, e esta impressão reflete-se de perto e de longe em todo o país. É por isso que o pensamento se tornou mais digno, os sentimentos mais sérios e mais a favor. A agitação varreu as frivolidades, todas as coisas pueris e mundanas com que a nossa geração gostava de se ocupar, deixando apenas o que há de mais sólido e melhor em nós. Sem dúvida que ainda há muitas sementes de imoralidade, corrupção e decadência na alma francesa, a tal ponto que por vezes nos perguntamos se a terrível lição será suficiente para curar os nossos vícios. Por outro lado, muitas existências facciosas, estéreis ou desordenadas tornaram-se mais simples, mais frutíferas ou mais puras. A dor purifica a mente, nenhuma tristeza se perde, nenhum julgamento permanece sem compensação. Aqueles que morreram pelo seu país colhem os frutos do seu sacrifício, e o sofrimento daqueles que permanecem depositados nas suas ondas perispirituais de luz e as sementes da felicidade futura. Quanto à questão do progresso, é fácil de resolver. O progresso só é real e duradouro se for simultâneo nos seus dois aspectos, material e moral.
Exclusivamente o progresso material é apenas uma arma demasiadas vezes ao serviço das paixões malignas. A ciência tem fornecido aos bárbaros modernos meios de destruição formidáveis, dispositivos de todos os tipos, explosivos violentos, pellets incendiários, dispositivos para lançar líquidos em chamas, vapores asfixiantes e corrosivos, etc. A própria navegação aérea e submarina estende o campo da matança a vastas proporções. Todas as melhorias da ciência tornam o homem infeliz, quando ele permanece mau. Será o mesmo enquanto a educação do povo for distorcida e lhe for permitido ignorar as verdadeiras leis do ser, do destino, e o princípio da responsabilidade, com as suas repercussões através das nossas vidas renascidas. Deste ponto de vista, a falência da religião e da ciência está completa. A presente guerra é uma demonstração demasiado óbvia disto. Quanto ao progresso moral, ele é lento e quase insensível na Terra, porque a população do globo está constantemente a aumentar com elementos dos mundos inferiores. Apenas os espíritos que alcançaram um certo grau de progresso aqui na Terra evoluem frutuosamente para melhores humanidades. O resultado é que o nível de avanço varia pouco e as qualidades morais permanecem raras e escondidas. Os golpes da adversidade serão durante muito tempo um dos meios mais eficazes para afastar o homem de si próprio, do círculo estreito que o envolve, e para o forçar a pensar mais alto. Muitas vezes terá de escalar a áspera subida do Calvário, através de silvas e pedras, mas a partir do topo perceberá o brilho do grande fogo de sabedoria, verdade e amor que ilumina e aquece o universo. Tudo na ordem psíquica pode ser resumido em duas palavras: reparação e elevação. As pragas são a procissão inevitável de humanidades atrasadas, e a guerra é a pior de todas elas. Sem elas, o homem pouco sofisticado iria habitar nas trivialidades da estrada ou adormecer em preguiça e bem-estar. É preciso o chicote da necessidade. É necessário o sentido do perigo para o obrigar a pôr em ação os poderes que estão adormecidos dentro dele, para desenvolver a sua inteligência e refinar o seu julgamento. Tudo que está destinado a viver e a crescer é desenvolvido na dor. É necessário sofrer para dar à luz, esta é a sorte da mulher. É preciso sofrer para criar, esta é a sorte do gênio. É nas horas trágicas da sua história que as qualidades viris de uma raça se mostram de forma mais brilhante. Sem dúvida, se a guerra acabasse, com ela desapareceriam muitos males, muitos horrores, mas não gera também heroísmo, espírito de sacrifício, desprezo pelo sofrimento e pela morte. E é isto que torna o ser humano grande, o que o eleva acima do bruto. O homem, o espírito imperecível, é um centro de vida e de ação, que de todas as eventualidades, de todas as provas, mesmo as mais cruéis, deve fazer tantos meios de evolução, tantos processos para irradiar cada vez mais as energias que dormem nas profundezas íntimas de cada um de nós. As grandes emoções suspendem as preocupações banais, muitas vezes frívolas da vida, e abrem uma saída para as influências do espaço. Sob o choque dos acontecimentos, a névoa formada pelas nossas preocupações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas preocupações diárias, é dilacerada, e a grande lei, o objetivo supremo da existência, é revelada por um momento aos nossos olhos. Nos mundos mais evoluídos, entre as humanidades superiores, as pragas não têm razão de ser. A guerra não existe, pois a sabedoria do espírito pôs um fim a todas as causas de conflito. Os habitantes das esferas felizes, iluminados pelas verdades eternas, tendo adquirido os poderes do intelecto e do coração, já não precisam destes terríveis estimulantes para despertar e cultivar os recursos ocultos da alma. Na grande escada da evolução, as causas da dor diminuem à medida que o espírito sobe, porque se tornam cada vez menos necessárias para uma ascensão que prossegue livremente, em paz e luz. O sofrimento é o grande educador dos indivíduos e dos povos. Quando estes se desviam do caminho reto e deslizam para a sensualidade e a desconfiança moral, trazem-nos de volta do seu limiar. Deve-se sofrer para desenvolver a sensibilidade e a vida. Esta é uma lei séria e austera, frutuosa nas suas consequências. É preciso sofrer para sentir, para amar, para crescer, para ascender. Só o sofrimento põe fim à fúria da paixão, desperta em nós reflexões profundas, revela às almas o que é maior, mais belo, mais nobre no universo. Piedade, caridade, bondade. Do seu banho de sangue e lágrimas, a França emergirá mais jovem e mais bela, radiante de glória eterna, para prosseguir a missão que a sua história lhe impõe.